Olá, meus amigos, já estamos de volta com mais um Ponto a Ponto. Onde tem opinião, tem um ponto de vista, um de divergência, convergência, enfim, ponto a ponto. E nós sempre estamos aqui debatendo sobre os assuntos de Manaus, do Amazonas, política, cultura, esportes, para que você fique informado, direto da fonte. E para isso trazemos sempre um convidado especial que está ali diante de todos os assuntos que são importantes para a nossa região. Convidamos para este ponto a ponto o deputado federal pela União Progressistas aqui do Amazonas, deputado federal Fausto Júnior, que está conosco. Seja bem-vindo ao ponto a ponto, deputado. Obrigado, Jackson. Obrigado a todos que nos acompanham aqui. Agradecer ao Weber pela receptividade sempre. E dizer que a gente está muito feliz de estar com essa oportunidade de expor um pouco do nosso trabalho lá em Brasília, dizer das nossas ações enquanto parlamentar, dos nossos projetos de lei, enfim, de tudo que a gente tem feito pelo estado do Amazonas. Muito obrigado, deputado. Nós que agradecemos, sabemos que a sua agenda é muito intensa, inclusive aqui no Amazonas, logo quando chega, são uma série de compromissos. Queremos agradecer também a sua assessoria por toda a presteza das informações, das suas atuações. Comigo está dividindo hoje o ponto a ponto a jornalista Caroline Marques, da redação da Jovem Pan News Manaus. Olá, Caroline, seja bem-vinda. Obrigada, Jackson, obrigada. Mais uma vez estar aqui no Ponto a Ponto. É sempre uma honra estar aqui conversando sobre esses assuntos que são sempre muito importantes para nossa cidade, para o nosso estado. Obrigada. Queremos agradecer também mais uma vez a colaboração do cientista político Ney Fábio, apresentador, articulista, colunista e que está sempre conosco aqui, contribuindo com a sua expertise, né, no cenário político, local, regional, aqui do Ponto a Ponto. Bem-vindo mais uma vez, Ney Fábio. Obrigado, Jackson, eu que agradeço, é sempre uma honra, né, estar aqui com vocês e ter mais uma oportunidade também estar compartilhando, né, informações, recebendo informações, dessa vez com o nosso deputado Fausto. Olha, o Fausto Júnior, ele está no União Progressista, é um jovem, como nós podemos observar aqui bem de pertinho, e que é um jovem que tem atuado de uma forma dessa política que tem se renovado no estado do Amazonas. Até porque a bancada federal do estado do Amazonas, composta por 8, tem tido uma luta muito constante ali no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, no sentido de defesa da Zona Franca de Manaus. Nós sabemos que essa defesa parte de um todo, né? Da empregabilidade, da manutenção do polo. Mas está na Constituinte a preservação do polo industrial de Manaus, mas a vigilância dos nossos deputados é muito importante. Os seus argumentos, a sua pontuação. Passamos por uma reforma tributária, deputado. A atuação da bancada foi forte, inclusive com a sua atuação nesse sentido. Foi um grande desafio? Muito bem, Jackson. Eu entendo que a Zona Franca de Manaus, assim como a BR-319 também, são temas que estão acima de qualquer diferença político-partidária. São temas que têm por obrigação unir a bancada, a gente deixar as nossas preferências políticas de lado e entender que são temas que são de suma importância para o Amazonas. Então, a Zona Franca de Manaus, a gente às vezes recebe alguns questionamentos de por que a gente não estaria dependente somente da Zona Franca de Manaus e por que a bancada ou a classe política não busca um meio alternativo à Zona Franca de Manaus para garantir o sustento da nossa região. E eu afirmo, não existe modelo econômico melhor do que a Zona Franca de Manaus em nenhum lugar do Brasil. Nós somos verdadeiramente privilegiados em ter um modelo econômico que atraia essa quantidade de indústrias que estão instaladas aqui no estado do Amazonas, gerando emprego e gerando renda para toda a nossa população e gerando receita de impostos que sustenta o interior do estado também. Então, esse é um modelo que é cobiçado por todos os estados. E nós não temos esse modelo por acaso. Nós temos porque o Amazonas preserva 98% da sua floresta. Algo que nenhum estado do Brasil fez. Nós temos por conta do nosso isolamento e do posicionamento estratégico que o Amazonas tem, seja em riquezas minerais, seja na fauna e flora, seja em tudo isso que está preservado aqui, nós temos
a compensação dada pelo Brasil ainda no regime militar para preservar essas riquezas. Eles nos compensaram com a Zona Franca de Manaus, para que a gente pudesse ter o nosso sustento. Então, é algo que é estratégico não somente para o Amazonas, mas para o Brasil, de nós termos um modelo de desenvolvimento econômico que gera cerca de 500 mil empregos entre diretos e indiretos, e que com isso a gente consiga também preservar a nossa floresta. Então é algo essencial e que é obrigação de qualquer parlamentar do Amazonas defender. Muito bem. Caroline Marques, da redação da Jovem Pan News Manaus. Oi, Jackson. Deputado, o senhor citou a BR-319. Então, assim, nós sabemos que a Zona Franca, ela tem as fábricas. Como é que o senhor vê, como é que está sendo em Brasília a pavimentação? Sai, não sai, proíbe, libera? Como é que está sendo o trabalho para a BR-319? Olha, essa tem sido uma luta da bancada. E o governo federal tem feito muito pouco para ajudar a concretização desse sonho. Apesar do presidente Lula ter vindo até aqui em Manaus, prometido que ainda nesse mandato ele iniciaria as obras da BR-319, só o que a gente vê são grupos de trabalho, início de estudo, termina o estudo, começa outro estudo, e é sempre essa enrolação. Esse é o termo, ainda que popular, mas é o termo correto para definir a postura do governo federal em relação à repavimentação da BR-319. O que a bancada tem feito? Eu, como deputado federal, criei a Frente Parlamentar em Defesa da BR-319, que ali nós temos um instrumento para cobrar o governo federal, e ainda esse ano essa frente vai organizar movimentos políticos de cobrança ao governo federal muito firmes, para que a gente possa cada vez mais não deixar essa chama, essa esperança se apagar. Então, haverá uma audiência pública dentro da Comissão de Integração Nacional, proposta por mim, para que a gente possa discutir especialmente a questão dos vetos do novo marco do licenciamento ambiental, que dentro desse novo licenciamento ambiental existe uma emenda do senador Eduardo Braga, que descarta a necessidade de um novo licenciamento ambiental para aquelas estradas que já foram asfaltadas no passado. Esse trecho foi vetado pelo presidente Lula e foi proposto uma medida provisória. Enfim, mais uma vez uma enrolação de algo que hoje o que impede o início das obras da BR-319 é exatamente a falta do licenciamento ambiental, que a ministra Marina Silva é contra. Não é que ela está estudando, não é que ela está enrolando, ela é contra. É contra e ponto ela final. É contra e defende isso publicamente. Ela alega que a existência dessa estrada vai aumentar o desmatamento. Só que todos os argumentos utilizados para esses ambientalistas são argumentos fictícios, são argumentos que não param de pé com a realidade. Se você analisar os dados mais técnicos, seja do INPE, seja de outras instituições, exatamente a região onde há maior desmatamento é o trecho do meio que não está asfaltado, e isso existe uma explicação muito óbvia. É porque não se tem fiscalização. Como é que a fiscalização vai chegar num local de difícil acesso? Como é que a PRF, por exemplo, vai estar presente num trecho em que os carros têm que ser rebocados para passar? Então, isso facilita a ação de grileiros, do desmatamento ilegal, e penaliza a população. Você imagina o que pensa uma mãe quando vê a ministra Marina Silva falar que a gente quer uma estrada para passeio? O que pensa a mãe que quer que seu filho tenha uma educação de qualidade e não tenha acesso ao transporte escolar? O que pensa uma família que tem uma pessoa que seja cometida por uma doença, sofra algum tipo de acidente na roça ali e precisa da remoção de uma ambulância, e a ambulância não chega porque a BR está do jeito que está? Então, existe um impacto social pela ausência desse asfalto, dessa recuperação da BR muito grande, sobre toda a região. Isso eu estou me referindo somente às pessoas que vivem na região da BR. Mas você entender que o estado do Amazonas e o estado de Roraima não possuem ligação por via rodoviária para o restante do Brasil, a cidade de Manaus ser a única cidade do mundo que tem mais de 2 milhões de habitantes e que não possui ligação pela via rodoviária com o restante do seu país,
porque uma ministra entende que uma estrada não pode ter manutenção porque pode afetar o desmatamento, é um absurdo que não tem argumento sério que se defenda. Então, a gente tem lutado lá nessa questão do veto, para derrubar esse veto, e, portanto, não haver mais a necessidade da licença ambiental para iniciar as obras. E eu propus esse ano, Jackson, uma emenda à LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, para priorizar o orçamento público para as estradas, que são a única ligação com o restante do país, daqueles estados, ou seja, da BR-319. Então, a partir dessa emenda da LDO que a gente propôs, a gente entende que haverá o recurso para asfaltar. Então, não precisando mais da licença ambiental e tendo dinheiro, o governo só não faz se ele não quiser. Pois é, parece que o fator é falta de dinheiro, né? Mas dentro da LDO isso pode passar tranquilo. Nunca foi. Nunca foi falta de dinheiro. Nunca foi. Tá. Até porque o próprio governador Wilson Lima já se dispôs a ajudar no financiamento da obra. O governo federal já incluiu esse orçamento várias vezes no PAC, e por conta da falta do licenciamento ambiental, não avança. Então tiveram várias promessas. Eu me lembro no governo Bolsonaro, foram realizadas várias audiências públicas realizadas pelo IBAMA e pelo DENIT, na época eu até participei de algumas, nas cidades que compõem a BR-319, Manaus, Careiro da Várzea, Careiro Castanho, Maitá, Porto Velho. Então eu participei de 2 audiências públicas dessas. E ao final dessas audiências públicas, foi concedida uma licença prévia. E essa semana, para você ver como é que é o ânimo da ministra Marina Silva, essa semana ela entrou na justiça para derrubar essa licença prévia. Entrou no TCU, para ser mais exato, não foi na justiça. Foi no Tribunal de Contas da União, entrou com uma ação lá, e o Tribunal de Contas da União descartou essa ação, esse pedido, e reconheceu a importância da BR-319, portanto, permanecendo com a licença prévia. Então, assim, a vontade deles, eu falo deles, do governo federal, da ministra Marina Silva, que é funcionária, indicada, nomeada pelo presidente Lula. Ela é deputada federal por São Paulo, porque ela não consegue mais pisar no Acre. Ela foi extirpada, expulsa da Amazônia, porque todas as pautas que ela faz, ela não defende o ser humano, ela defende a árvore. Ela quer que a gente passe fome desde que a árvore esteja de pé. Isso não é ambientalismo, porque quem guarda a floresta são as pessoas que vivem na Amazônia. São eles que são os guardiões da floresta. Então você entender que preservação se faz sem um respeito às comunidades, aos ribeirinhos, aos caboclos amazônicos, a quem vive na Amazônia, é uma coisa que não faz parte da realidade. Então, a gente precisa primeiro olhar para o social, para depois ser possível a preservação. E Fábio, cientista político, é uma luta também desigual, porque grande parte dos outros estados, né, tem a sua malha viária. Nós temos uma bancada pequena também quando se trata desses assuntos, envolvendo inclusive Zona Franca de Manaus, e esse direito de ir e vir parece que é vetado para nós amazonenses. Até para passear, né? Que foi dito pela ministra passear. Que a gente não pode passear. Não pode passear. É inadmissível, Jackson, como o próprio deputado falou, uma cidade de Manaus, que é a sétima capital do país, não ter ligação rodoviária. Nós temos aqui a Zona Franca de Manaus, né? Nós temos também as indústrias que fazem o escoamento de carga, enfim, sem levar em consideração o que aconteceu na época do Covid-19, que muitas pessoas morreram porque o oxigênio estava vindo pela estrada e tiveram dificuldade de passar por lá. Então, assim, não é questão de passear. É claro que nós vamos passear se isso acontecer. Passear? Eu quero passear. Eu não tenho esse direito, você não tem esse direito, Jackson? De ir e vir. É um direito do cidadão. Ninguém pode impedir isso. Isso é inconstitucional. Mas, infelizmente, nós que vivemos aqui em Manaus temos essa dificuldade. Sonhamos, né? Um dia, eu cheguei a conhecer, Jackson, pessoas que... Eu não sei se você teve essa oportunidade de viajar por essa estrada e voltar. Eu só viajei de Humaitá a Porto Velho. Pois é, eu conheci... um trecho maravilhoso, inclusive.
Tá todo asfaltado. Eu conheci uma pessoa, a pessoa me contou que simplesmente era uma rodovia normal, então Era que normal, viajou normalmente. É. Eu não sei, na verdade, o que faz com que a ministra Marina tenha essa postura. Eu não acredito que seja só por defender árvore, mesmo porque muitas das manutenções que são feitas lá em Ponte são de madeiras. E essas madeiras estão vindo de onde? Né? Então você está tendo que tirar de algum lugar para poder fazer manutenção em outro lugar. Seria mais interessante já fazer um investimento e não ter que tirar de nenhum lugar. Né? Mas enfim, é coisa que a gente vai ter que andar mais um pouco para frente e acreditar em projetos, né, que vão resolver essa situação. Eu queria aproveitar a oportunidade, Jackson, para fazer uma pergunta para o nosso deputado. Fique à vontade. Que o senhor fez, deputado Fausto, na verdade, o senhor tem projetos para as crianças e adolescentes, né, e pediu mais verba para as famílias que sempre sofrem nas nossas regiões aqui com as secas aqui. Né? Como o senhor acha que deve garantir? Porque nem sempre esses valores chegam até a ponta. Né? Como garantir que esses valores, essa luta que o senhor tem, né, de defender as crianças nesses locais, as famílias que estão nesses locais, né, acabem tendo esse recurso para passar por essa situação, que é anual, todo ano a gente passa por isso. É claro que nós tivemos uma recentemente que foi muito severa, teve apoio aí, né, de várias frentes de trabalho, mas como que o senhor acha que deve garantir, ou como o senhor imagina que isso possa chegar na ponta? Olha, a sua pergunta é muito importante, porque às vezes quando um deputado fala que ele é defensor da família, as pessoas só enxergam um viés ideológico, que é aquele viés que é importante também, de você defender a inocência das crianças, a proteção às famílias dentro do seu espectro familiar, o respeito aos pais como responsáveis pela criação dos filhos. E eu tenho também projetos nessa linha, nesse sentido. Essa semana mesmo, nós aprovamos, na semana passada, perdão, nós aprovamos na Comissão de Educação, sob a relatoria do deputado Nicolas Ferreira, um projeto que criminaliza aquelas pessoas que estimulam a erotização precoce dentro do ambiente escolar. O adotismo, né? Exatamente, ou seja, nós recebemos alguns vídeos de crianças dançando funk. Eu não estou entrando aqui nem contra o funk em si, Eu sei. mas aquele tipo de funk em que a criança simula posições sexuais dentro das escolas. Não tem nada a ver com a cultura, né, deputado? É Dentro das com a ação, escolas. né? Então, eu como pai de 2 filhos que sou, e as mães, os pais que estão nos acompanhando, a gente espera que o ambiente escolar seja um ambiente seguro para os nossos filhos. A gente jamais gostaria de entender que o nosso filho está sendo exposto a qualquer tipo de pornografia, a qualquer tipo de erotização na sua idade mais tenra. A gente entende que é muito importante a gente preservar a inocência das crianças. Mas você defender a família não é só essa parte que é muito importante. Eu também defendo a família quando eu vejo que o meu estado passou 2 anos de seca severa e chegou muito pouco de apoio do governo federal para as famílias que estavam passando fome. Então, nós lutamos de forma muito intensa no Ministério de Desenvolvimento Social para que chegasse o recurso, seja através do CAD único, seja você dobrar um Bolsa Família, como chegou a acontecer, que na verdade essa foi a única medida que efetivamente aconteceu, de chegar um extra, um Bolsa Família extra para as famílias. Mas eu te pergunto, Jackson, na seca severa, a mercadoria não estava chegando. A pessoa até poderia ter aqueles seus 200, 300 reais, um pouquinho a mais. Exato. Ele vai comprar onde, se não chegou mercadoria? E o que também que não está chegando nada? Aonde? Então, nós precisávamos também ter um apoio logístico, um apoio de cestas básicas, um apoio... eu vou citar aqui um exemplo, eu não me canso de citar esse exemplo dos erros que o governo federal tem cometido, principalmente nessa parte ambiental. Como é que o IBAMA vem até o estado do Amazonas para investigar os garimpos ilegais, explode as dragas, e quando chega no período da seca, que é necessário ter dragas
para poder permitir a navegabilidade e, portanto, chegar a mercadoria, chegar. Eu tô fazendo essa explicação Entendi. para ter conexão entre os assuntos. Entendi. Por que não prenderam as dragas e usaram no período da seca? Para atender as famílias Destruíram, né? que explodiram as dragas. Então nós temos uma gestão do IBAMA que é desastrosa. Sem se falar o crime ambiental de você causar uma explosão dentro do rio, né? Isso ninguém vê, né? Crime ambiental cometido pelo Pelo IBAMA. próprio IBAMA. Sem contar a rigidez que pelo nivelou IBAMA. todo produtor em Apuí, lá E no sem se sul do falar Amazonas. que eles não só explodiram uma draga, como explodiu também a balsa, que era a casa da pessoa, que não tinha nada a ver com a história. Entendi. Então é uma maldade assim sem tamanho. Mas voltando para a questão da seca, o que o governo federal praticamente gastou foi essa questão de dar um bônus ao Bolsa Família e o custo com as dragas, que na sua maioria chegou no período em que o rio já estava começando a encher. Então, efetivamente, foi muito pouco. Se não fosse a iniciativa privada, no caso da Zona Franca, de mudar, fazer portos provisórios ali em Itacoatiara. Tabocal, aquela região aquela lá em região. Itacoatiara. Exatamente, Isso, Itacoatiara, isso. para que não cessasse a produção da Zona Franca de Se Manaus. esperasse pelo governo federal, Nesse meio tempo, colapsava. teria acontecido uma tragédia É econômica no verdade. estado do Amazonas, não somente É no verdade. interior, mas no estado como um todo. Então a ação do governo federal aconteceu, mas foi muito aquém do que seria necessário para socorrer o estado do Amazonas. Então nós lutamos muito com isso. Eu tenho sempre destinado emendas parlamentares para a assistência social, para que a gente possa socorrer as famílias. Eu fico muito triste quando eu vejo que as famílias hoje no estado do Amazonas está tão rico e que por questões climáticas tenham famílias passando fome. A gente fica muito triste de ver na BR-319 caminhões atolados com frutas se estragando. Então são problemas que eu acho que a gente consegue unificar todos esses problemas em uma solução só. O Brasil tem que olhar para o estado do Amazonas com mais prioridade. A gente tem que ser visto como um brasileiro, não como se fosse um estado estrangeiro. O foco de Brasília tem sido demais para o Sudeste, para o Sul, para outras regiões que são as regiões mais desenvolvidas. Eu não estou dizendo que eles não tenham os seus problemas e as suas prioridades também, mas que haja um pouco mais de equilíbrio e que tenha um pouco mais de respeito com o estado do Amazonas. No final de contas, nós somos Brasil, né? Brasileiros. Olha só, a Caroline tem uma pergunta, Caroline, por favor. Tenho. Eu queria, assim, nós vivemos numa região que ela tem muito sol. E assim, eu vi que o senhor tem um projeto de lei, né, referente a descontos em relação à conta de energia. Mas também não poderíamos ter, assim, algum outro projeto referente à energia solar, o que podemos estar fazendo, assim, para poder melhorar, aproveitar o que nós já temos em abundância. Olha, existem linhas de financiamento da Caixa Econômica Federal para as pessoas terem acesso à energia solar nas suas casas. O que eu vejo é que precisa, em primeiro lugar, haver um programa do governo federal para subsidiar esse tipo de empréstimo e também uma divulgação, né, para que as pessoas tenham acesso a esse tipo de informação e entender que ela pode estar trocando, de repente, uma conta de energia por uma parcela. E eu te garanto que você atrasar a parcela, você não vai ficar sem energia. Então, é bem nessa linha. Mas uma coisa que eu tenho feito, um projeto de lei que eu apresentei, exatamente nesse tocante das contas de energia, do direito do consumidor, que a gente sempre defendeu desde a Assembleia, desde quando eu fui membro da CPI da Amazonas Energia. Eu apresentei um projeto de lei que proíbe as concessionárias de energia a protestarem aqueles consumidores que venham a atrasar por mais de 90 dias determinada conta de luz. E por que eu fiz isso? Já não é uma pena, uma punição suficiente a pessoa ter sua luz cortada? Alguém vive sem luz? Ninguém, né? Então, a pessoa que atrasa uma conta de luz, ela não atrasa porque quer. Ela atrasa porque ela está passando por uma situação financeira difícil, está desempregado, enfim. Então, a primeira coisa que a pessoa vai atrás é de honrar com esse compromisso da conta de luz. Então a pessoa já está passando por um momento difícil. Ela já não tem o dinheiro suficiente
para pagar aquela conta. Ela ainda vai ter que pagar a conta do protesto, ainda vai ter que ir atrás de limpar o seu nome por que foi protestado. Então, a gente tem que parar de punir as pessoas mais humildes. A gente tem que parar de punir a pessoa que está passando por uma situação de pobreza, difícil. Extrema, né? Extrema ali. Difícil. O Brasil acaba de sair de uma pandemia, Verdade. está no momento de recuperação econômica com muita dificuldade. E eu falo com muita dificuldade porque o povo tem sentido na pele o tanto que o seu poder de compra diminuiu, caiu. Quem está desempregado sabe disso muito bem. E quem está empregado está vendo que está sendo muito difícil o seu salário durar até o final do mês. Então, acho que a grande pauta que o Brasil tem hoje é o que a gente vai fazer para o brasileiro voltar a ter poder de compra. E você punir essa pessoa que atrasou a conta de luz com mais um protesto é um absurdo. E a gente tem que proibir sim, através de uma lei federal. Muito bem. Deputado federal Fausto Júnior, União Progressistas, aqui conosco no Ponto a Ponto. É o AP. AP. É o AP, para Ficou cima. AP, né? AP. Olha só, deputado, o Amazonas vive, neste momento, né, algo que faz com que nós pensemos num futuro de uma economia, né, de um avanço significativo, de uma nova fronteira econômica, que é o Campo do Azulão em Silves, onde a Eneva já está fazendo esse trabalho de prospecção, já transporta para Boa Vista, alimenta ali, através do gás de Silves, a cidade de Boa Vista, energia. Nós temos o avanço para a exploração de potássio de Altazes, que já reflete naquela região de Itacoatiara, no modal portuário, né? Nós já temos a Baixa do Linhão de Tucuruí, naquela região, Itapiranga, Itacoatiara, até Parintins, inclusive. E isso nos faz pensar que vivemos uma nova redenção econômica, a atuação do governo federal, como o senhor já nos expôs, às vezes com um olhar meio assim atravessado. Para nós, é mais um grande desafio para a bancada? Olha, sem dúvida, o Amazonas é um estado muito rico. O que falta é nós termos a possibilidade de explorar essa riqueza. Uhum. Então, lá na Assembleia Legislativa, eu fui um dos deputados que lutou arduamente pela quebra do monopólio do gás, o que possibilitou que a Eneva começasse a explorar ali no Campo de Azulão, trazendo ali um investimento de quase 3 bilhões de reais para toda aquela região, que vai transformar aquela região de forma definitiva. A questão do potássio também é algo muito importante que ficou por muitos anos travada na justiça e que agora vai se iniciar, graças a Deus. A justiça entendeu essa necessidade, destravou e agora vai começar também esses investimentos. Essa questão da independência, da ligação energética com o restante do sistema nacional é algo muito importante, estratégico para o estado do Amazonas e para Roraima também. É importante, que é um absurdo o estado de Roraima depender da sua energia da Venezuela. É verdade. Da Venezuela na situação que se encontra. Então, todas essas questões são estratégicas e tem muitas outras. O Amazonas é o estado que tem a maior reserva de nióbio do mundo. O Amazonas é o estado que a gente vê em vários municípios uma exploração de ouro, ainda por garimpo ilegal, que deveria ser legalizado, respeitando as legislações ambientais, respeitando. Aí nós não estamos tratando de traficantes de drogas, de bandidos e de nenhum tipo de máfia. Nós estamos tratando de famílias que cresceram com essa atividade, que é uma atividade de mineração artesanal, que nem sempre são tão poluidores como se vende nos ambientalistas. O mundo inteiro explora a mineração. Só nós que não. Só no Brasil, só na Amazônia, que isso é impossível, que isso é o maior crime. Isso é o maior crime contra a humanidade. Fica aí com o teu biju, com o teu chibé, tu não pode. Os países caminhando em cima de ouro. Os países que financiam o Fundo Amazônia, que financiam essas ONGs, todos esses países têm uma coisa em comum, Jackson. Pois não. Eles derrubaram
toda a As sua suas. floresta. E agora querem cobrar que o povo do Amazonas passe fome para que a nossa floresta fique em pé. Isso a gente não vai aceitar. Então, o Amazonas ele precisa lutar, eu não tenho dúvida. Nosso desenvolvimento tem que ser sustentável. A gente tem sim que ter uma legislação ambiental rígida, ter uma fiscalização que funcione, mas a gente não pode também tornar impossível qualquer atividade econômica no nosso estado. A gente precisa ter um bom senso para que a gente consiga equilibrar o desenvolvimento com a preservação da natureza. Muito bem. Ney Fábio. Mais uma vez a gente vê o que aparenta é que há um interesse muito grande de permanecer com o nosso estado nas condições que estamos hoje. Como você mesmo falou, Jackson, caminhando em cima de ouro e vivendo na pobreza. Riqueza, muita Entendeu? riqueza. Aí você vê toda a tecnologia que nós estamos em 2025, toda a tecnologia que nós estamos, o próprio deputado falou ainda há pouco que as dragas são estouradas, explodidas lá, criando um crime ambiental pelo próprio órgão fiscalizador. Ou seja, não é melhor a gente reverter essa situação e usar... Ou então que confisque aquelas dragas, mas que não Apreenda. destruísse, né? Que Apreenda. apreendesse, mas que não Exatamente. destruísse. Há países que fazem isso. Que Exatamente. utilizasse para o próprio governo mesmo. Exato, confisca porque não é um dinheiro federal que vai ser usado, uma vez que você confisca, mas já aproveita que está aquela situação, legaliza, coloca as empresas que são responsáveis, dá empregabilidade para as famílias que vivem ali, para viver de forma digna, você entendeu? Para poder você também, né, não estar fugindo, você não é um foragido, entendeu? Todo mundo tem o direito de trabalhar, todo mundo tem o direito de viver bem. Por que que você que está nesse local, que tem como explorar a riqueza, você tem que viver de um modo, sei lá, medieval, primitivo, porque alguém subdesenvolvido quer, o tempo todo. por causa de uma pessoa, por causa de um interesse político. Tá na hora de acabar, nós estamos em 2025, gente. Exatamente. Por favor. Olha, bora falar um pouco de segurança. Vamos falar um pouco de segurança. O deputado federal Fausto Júnior está lá no Congresso, ativamente. A gente te acompanha, Fausto, a gente te acompanha. Inclusive, tem que aproveitar esse tempo todo aqui contigo. Nos próximos dias, né, Manaus vai sediar o Centro Internacional de Polícia do Governo Federal. O ministro Lewandowski, inclusive, está eufórico com isso. Um centro que vai sediar aqui em Manaus, devido nós sermos vizinhos de estados produtores de entorpecentes, nós temos infelizmente, esse cenário, né? É um avanço. De que forma isso pode ajudar a população amazonense e como é que o senhor, como deputado federal atuante, está de olho nisso? Olha, a questão da segurança pública no estado do Amazonas é um tema extremamente complexo, porque envolve questões inclusive internacionais. Como você mesmo disse, Certo. nós estamos na fronteira dos principais produtores de entorpecentes do mundo e passamos a ser como se fosse o canal do Panamá, digamos assim, A rota, né? a rota. Isso é de conhecimento de todos e não é um problema somente do Amazonas, mas é do governo federal como um todo, uma vez que a competência da segurança das fronteiras cabe ao governo federal, seja através da Polícia Federal, seja através das Forças Armadas. Eu, como deputado federal, já me comprometi com o superintendente da Polícia Federal a destinar uma emenda parlamentar para a compra de 4 viaturas para a região da fronteira, para reforçar ali a segurança por parte da Polícia Federal. E a gente entende também que é necessário um endurecimento de algumas leis para que a gente possa, com isso, reprimir cada vez mais a atuação de alguns tipos de criminosos. Já saindo um pouco da questão do tráfico de drogas, que tem uma série de pontos que precisam ser discutidos, mas em relação à segurança das famílias, por exemplo. Eu propus um projeto de lei que aumenta a pena para os pedófilos que possuem consigo nas suas residências, no seu computador, no seu telefone, material de pornografia infantil. Gente, hoje essa pena é de 1
a 4 anos, que é uma pena muito pequena. É Muito brando branda, né? demais. Branda. Muito pequena. E eu entendo que eles são tão pedófilos quanto aqueles que produzem esse tipo de material. Porque se existe alguém que produz, é porque alguém consome, amigo. Uhum. Então, a gente aumentou ao máximo possível, de acordo com o Código de Processo Penal, que seria por uma pena de 4 a 8 anos. E que, portanto, ele começaria essa pena em regime fechado. Existem vários outros projetos de lei que tratam da segurança pública, que tratam do Código Penal sob a nossa autoria. Mas a gente entende que a segurança pública é uma prioridade, é algo que a gente precisa combater, principalmente em relação à ocupação das periferias. A gente não pode deixar as nossas periferias entregues para o crime organizado. A gente precisa da presença policial, a gente precisa levar para a nossa juventude uma alternativa de vida que não seja a criminalidade. Hoje, lamentavelmente, tem muitos jovens que crescem nas periferias tendo como referência o traficante que ali vive, que ali domina. E a gente tem que mudar esse tipo de imagem, a gente precisa combater esse tipo de situação e mostrar para a nossa juventude que o importante é ele ter um bom emprego, ele ter uma boa faculdade, é ele seguir uma carreira e que com isso ele vai construir a sua família, a sua vida com prosperidade e uma prosperidade verdadeira. Uhum. Porque quem entra no crime, meu amigo, já dizia os mais antigos, ou vai preso ou vai morto, ou sai no caixão. E esse não é o futuro que ninguém espera. Então, a gente precisa, primeiro, com educação, com a presença do Estado nas periferias e com geração de emprego e renda, porque também fica muito difícil eu cobrar de um jovem que não tem acesso a nenhum tipo de emprego, explicar para ele, não, meu amigo, você com emprego você vai melhorar de vida. Ele vai me responder, que emprego? Então a gente precisa fortalecer a nossa economia para que que o jovem tenha a oportunidade de se empregar. A gente precisa fortalecer a nossa educação para que ele possa se qualificar também para ter acesso a melhores empregos, a melhores trabalhos, a que ele possa ter acesso a empreender também. Então, são vários pontos interligados que a gente só vai ter uma segurança pública mais eficiente se a gente tiver também uma sociedade como um todo menos vulnerável ao crime organizado. Muito bem. Caroline Marques. Então, ainda falando de segurança, aqui o Amazonas ele é muito próximo da Venezuela, e a Venezuela está tendo esses problemas com os Estados Unidos. Como é que está o diálogo lá em Brasília sobre esse debate da Venezuela com os Estados Unidos, sendo que aqui nós somos, digamos assim, se acontecer, muitas pessoas podem vir de lá, né? Pode causar Vamos ser novamente. os primeiros a ser atingidos, né, no Isso. Brasil. Como já estamos sendo, né? Desde a crise humanitária sem precedente que aconteceu na Venezuela, a gente conversa bastante, principalmente com os deputados de Roraima, que é o estado que faz a fronteira pela via rodoviária. Nós fazemos fronteira também, mas ali por São Gabriel da Cachoeira, e não tem tanta população, é uma região bem inóspita. Mas a Boa Vista praticamente dobrou a sua população nos últimos 10 anos, por conta dessa imigração bem acentuada, né, bem intensa da Venezuela, que Boa Vista se transformou ali como uma porta de entrada. Mas a cidade de Manaus também não está fora desse êxodo da Venezuela. Então a gente encara com muita preocupação. Hoje o Brasil já absorve esse ônus social que a crise humanitária da Venezuela está causando lá, não somente o Brasil, mas o Amazonas, mas vários estados do Brasil. Você pega, por exemplo, o estado de Roraima, que, como eu falei anteriormente, dobrou sua população. A rede de saúde de Roraima não estava preparada para esse aumento populacional. E o SUS não nega atendimento. Então, assim também é o estado do Amazonas. Então, esse é um debate que precisa ser discutido. Lamentavelmente, as relações diplomáticas do Brasil hoje têm sido uma pauta negativa do governo federal por conta desse entrave que está acontecendo com os Estados Unidos. E eu entendo que esse é um ponto que não adianta a gente procurar culpados. Um deputado federal jamais vai ser superior a um governo como um todo.
Então você querer responsabilizar o deputado Eduardo Bolsonaro por uma sanção que o governo dos Estados Unidos impôs ao Brasil é você tapar os olhos para todos os gestos diplomáticos que o Brasil fez contra os Estados Unidos. Que se não tivesse acontecido, essas sanções jamais também iriam acontecer. Motivados pelo BRICS. Os Estados Unidos estão fazendo tarifaço motivado pelo BRICS. Essa semana, e politicamente também, né? Essa semana, o mundo inteiro sabe da relação dos Estados Unidos com o Estado de Israel. Exatamente. Essa semana, Israel se recusou a nomear um novo embaixador. É verdade. De Israel no Brasil. Justo o Estado de Israel, no momento da pandemia, mandou seus cientistas virem até o Brasil a socorrer com oxigênio. Exatamente. Mandou, quando teve a tragédia, para quem não se lembra, lá de Mariana, exatamente. lá de Minas Gerais. Foi os Estudiosos lá, pesquisadores. Israel. Então, tiveram vários momentos em que Israel fez gestos de apoio ao Brasil. Para o Brasil ficar a favor do Irã. Gratuitamente. O Irã que não tem relação comercial. Eu me refiro gratuitamente. Gratuitamente. Então, gratidão, na então verdade, você né? pega o Irã. Gratidão diplomática. O Irã, que é um Estado que financia e acoberta terrorismo. O Estado que não tem relação comercial nenhuma com o Brasil. Que financia o enriquecimento de urânio, a construção de bombas nucleares. Então, o Brasil está jogando fora uma relação com Israel e com os Estados Unidos para apoiar terrorista, para apoiar países que não têm contribuição nenhuma com a nossa economia. É zero, né? Então, é um caminho totalmente equivocado e que lá na frente vai pesar no bolso do trabalhador brasileiro, porque o mundo inteiro é balizado pelo dólar. Se o dólar ficar mais caro, tudo vai ficar mais caro, como já ficou. Grande parte dessa queda do poder de compra no Brasil se dá pela alta do dólar. Então, esses são pontos que a gente precisa debater. A eleição já é ano que vem. Eu acredito já que muito pouco esse governo pode fazer para reverter esse quadro até o ano que vem. Então, esses pontos serão os grandes temas a serem discutidos na eleição de 2026. Debate será esse tema aí. E aí a gente vai saber quem é que vai se destacar também. Como é que está o clima em Brasília diante de tudo isso, hein, deputado? Olha, é um clima de discussão efetivamente para as próximas eleições. Né? Na semana passada foi formalizada a federação entre o União Brasil e o Progressistas, formando-se a maior força política do Brasil, 109 deputados, maior bancada no Senado, quase 1.500 prefeitos. Então, um movimento político muito grande, muito prestigiado. Dentro da federação nós temos 7 governadores, mas presentes nesse evento 15 governadores, ou seja, a maioria dos estados, sem se falar os maiores estados da federação, governador de São Paulo, governador do Rio, governador de Minas Gerais presente. Então, é certamente a maior força política do país. Uhum. E o que se clama são exatamente esses pontos, de que a gente tenha um governo federal equilibrado, que olhe de uma forma mais técnica para a nossa economia, que tenha uma melhor relação diplomática, que retome investimentos estratégicos, que volte a olhar para o agronegócio com mais respeito, dando a esse segmento que é o segmento que mais gera riqueza no nosso país a prioridade que ele tem que ser levado. Então, assim, são pontos de olhar para aquilo que efetivamente vai mudar a vida das pessoas. O povo brasileiro está cansado, Jackson, de sobreviver de migalhas. O governo federal ele se concentra na criação de programas sociais que não vão mudar a vida verdadeiramente das pessoas. Podem ser positivos, continuar podem no mesmo nível. Podem ser benéficos, mas não vão mudar ninguém de vida. Me diga uma pessoa que ficou rica com Bolsa Família. Ninguém. Me diga uma pessoa que conseguiu estudar numa boa universidade por conta do pé de meia. Eu não estou criticando os programas sociais. Eu entendo que para as pessoas que estão numa condição de miséria, eles ajudam, eles são importantes. São paliativos, né? Mas o que vai mudar a vida da pessoa
é a pessoa ter acesso a um bom emprego. Certo. O que vai mudar a vida da pessoa, a pessoa ter acesso a uma educação efetivamente de qualidade. E isso não está acontecendo. Ainda não, né? Ainda não, se Deus Ainda. quiser. Ney, Fabio. Vale ressaltar, Jackson, Hum. que não é só o Brasil que está sendo taxado. Não, é o mundo todo. Pois é. Então, Né? É assim, o mundo é claro todo. que muitas pessoas aí, por uma pesquisa rasa, até acredita que seja por causa de um deputado que essas coisas estejam acontecendo no Brasil, mas não é. Vale ressaltar que nos Estados Unidos tem o Capitólio, assim como aqui no Brasil tem os senadores, tem os deputados. É. Ele não pode, ele é executivo, ele não pode tomar decisões ou criar leis, colocar em leis em prática se não passar por dentro do Capitólio. Então, é uma ação que está vindo dos Estados Unidos por conta de uma coisa que aconteceu aqui no Brasil. É. Nós tivemos depoimentos abertos do nosso presidente contra o dólar. Isso é mercado também. Os Estados Unidos, você acha que se o presidente dos Estados Unidos vai ser atacado nessa parte econômica e não vai ter uma reação? É. Infelizmente, o não Trump assim é o que funciona. maior presidente americano para os americanos. Exatamente. A política, assim como temos que ter o né, maior presidente do Brasil É, para o Brasil. Para os brasileiros. A política protecionista sempre foi criticada pelos aqueles que não alcançam. Na verdade, é um debate global, hoje, internacional, esse debate. Acontece que os Né? Estados Unidos também, além de cuidar de si, que é natural, né? Voltando para essa situação da segurança, os Estados Unidos essa semana fez uma apreensão gigantesca aqui na fronteira, né, de entorpecente. E aí a gente fica naquela situação, como que os Estados Unidos, tudo bem que tem um equipamento muito além do que de repente nós podemos ter, acredito que não seja tão atrás assim no nosso equipamento. Nós estamos em 2025, não é possível que não tenha ninguém com a capacidade de criar tecnologia para que a gente possa ter também uma efetividade na segurança. Aí os Estados Unidos saem de lá, se coloca à disposição aqui e faz a captura de não sei quantas toneladas de entorpecente. E aí tem Brasil, tem os países aqui e não conseguem fazer isso. Aí dá uma margem de entender, não quero fazer. Mas ou... os Estados Unidos faz isso porque está sendo um caso de saúde o número Nos Estados de Unidos. consumidores de drogas Porque lá. como a gente é rota, essa Exatamente. droga vai parar lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos. O destino é lá. Pois então, é. o maior consumidor. Agora, tem um detalhe importante nesse debate que a gente coloca aqui no ponto a ponto, que eu acho interessante tudo isso. Nós temos a presença do deputado federal Fausto Júnior, que está lá no olho do furacão, lá no centro, lá. De vez em quando a gente vê pela TV. Precisa câmera, votar, né? O voto dele é Fausto importante. correndo para lá, depois volta para cá. Depois... Como é que tem sido isso, Fausto? Olha, a nossa agenda é um negócio É, bem complicado, né? Porque, eu digo, meu ponto de vista pessoal, pois é. a minha família mora em Manaus, toda semana eu vou e volto. Isso. E quando volto, esse final de semana mesmo, amanhã eu estarei em Manacapuru, estarei no sábado em Manaquiri, estarei no domingo em Lábrea e depois em Pixuna. Lábrea durante o dia e Olha Pixuna aí. à noite. E retorno de Pixuna segunda-feira pela manhã. Manaus toma um banho em Brasília. Hã? Pela manhã e segunda-feira, final da tarde, já volto para Brasília. Então você imagina, eu quero aqui agradecer publicamente a paciência da minha esposa. Eu já ia te falar. E a família? Hein? Paciência da minha A esposa. família precisa estar preparada. É claro senão- que não é todo final de semana que eu Não. fico Sim, nessa turnê, né, que eu vou fazer. é verdade. Mas isso exemplifica um pouco um pouco da nossa vida, né? Aqui em Manaus também a gente tem muitas agendas também, tem uma atuação bem forte É verdade. aqui em Manaus. Mas a gente faz isso com muito amor, né? Com muito orgulho. Eu gosto muito do que faço. Senão não faria. Só faz isso quem gosta, não tem jeito. A gente gosta de estar presente no interior, de estar conversando com as pessoas, de poder ser útil, de poder resolver muitos problemas, de poder melhorar a vida das pessoas. Eu vejo que não tem coisas que dinheiro nenhum no mundo paga. Então são coisas que a gente faz realmente por convicção. Meu pai, por exemplo, meu pai é médico, meu pai é cirurgião cardíaco. E eu sempre enxerguei isso. Só é um bom médico aquele que nasceu para isso. Tem muita gente que às vezes pensa, eu vou fazer medicina porque é uma área que dá muito dinheiro. Dá muito dinheiro. Não funciona, amigo. Se você não fizer com amor, você não vai fazer bem feito. Então eu vejo que a política é a mesma coisa. Se você não faz com amor, você não se dedica da maneira como você deveria se dedicar. Então a gente tem muito trabalho,
mas também tem muita disposição para fazer tudo. Exatamente. Sidney. E o seu futuro político, deputado? Isso aí, eu ia falar. Pois é, como é que tá? O senhor mesmo falou, ainda porque as eleições já é no ano que vem. O senhor já está se colocando à disposição, o senhor já é pré-candidato, o senhor vai vir para a reeleição, ou o senhor vem para um outro cargo eletivo? Senador, fale para a gente aí, quem sabe, né? Seria senador, né, da República. Quem sabe? Governador. Então, o que o senhor tem preparado para a gente aí para essas eleições de 2026? Isso. Olha, eu entendo que lá em Brasília nós temos uma tramitação de projeto de lei, um andamento dos recursos federais que é um pouco lento. Então, a gente iniciou muita coisa, a gente plantou muitas sementes. Isso. Então, eu entendo que somente um mandato de deputado federal, a gente não consegue entregar tudo aquilo que a gente conseguiria tendo um pouco mais de tempo. Mas esse é um assunto que eu prefiro colocar para o período eleitoral mesmo. Lá para frente. Eu acho que ainda tem muita coisa para a gente entregar nesse mandato ainda, seja como emenda parlamentar, seja de projeto de lei mesmo, e que a gente aguarda o ano que vem para que a gente possa efetivamente ser avaliado e o povo decida se a gente merece uma renovação de mandato. Senador, não posso porque eu tenho 32 anos de idade. Eu ia falar. Só pode ser senador novo, nosso deputado é novo. E mesmo que tivesse 35, eu entendo que não seria o momento. Entendi. Eu acho que a gente ainda tem muito para entregar como deputado federal ainda. Mas o senhor almeja ainda? Passou por essa eleição, mas lá na frente, quem sabe? Quem sabe? Olha, com muita tranquilidade. Eu, apesar de gostar muito do que eu faço, eu sou bem despido realmente de pretensões. Entendi. Eu entendo, inclusive, que se chegar o momento em que o povo entender que eu dei a minha contribuição, eu tenho minha atividade empresarial, tenho outras atividades e farei isso de forma despida. Eu não tenho prendimento a poder, não. Olha, nós já concluímos aqui, inclusive estamos num saldo aí, viu? Mas nós queremos agradecer pela sua presença aqui no Ponto a Ponto. Muito bacana conversar, uma conversa leve, atuante, pontual, que eu acho isso muito importante. Muita gente está, inclusive, e o Fausto, está aqui o Fausto, trouxemos o Fausto Júnior, né? E nós esperamos outras vezes, dentro da sua agenda, dentro da sua possibilidade, para falarmos mais do Congresso, para falarmos das suas atividades e do que representa os 513 deputados para o Brasil, para a Amazônia, para o Amazonas, para Manaus, para Rio Preto da Eva, para Itacoatiara, para Altazes, para o interior, para o ribeirinho, para o pescador, para o produtor, que tem dificuldade de escoar a sua produção. Ali no Novo Remanso, o abacaxi, né? O melhor abacaxi do mundo. É verdade. Eu não quis falar porque... Você pode ir para a Europa, para os Estados Unidos, você não vai encontrar abacaxi não vai, como no Novo Remanso. Diga-se de passagem. Né? Então, a melancia, né? Ali de Manicoré, tu tá entendendo? O cacau lá de Urucurituba, né? Então, tudo isso... Guaraná de Maués, muito bem pensado. A laranja, que agora estão plantando café no Rio Preto, eu estou sabendo dessa história. Pitaia também, o milho, né? Tudo isso. E nós queremos agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado, venha mais vezes. Eu que agradeço, Jackson, realmente. O Amazonas é muito rico. Muito. E a gente precisa trabalhar muito para que a gente possa explorar todos os potenciais e dessa forma a gente consiga melhorar a vida das pessoas. Melhorar não, transformar a vida das pessoas. Então, nesse tom que a gente continua o nosso trabalho. Eu peço para quem está nos acompanhando que possa nos seguir nas redes sociais. O nosso Instagram e Facebook é Fausto JRAM. Lá você pode dar a sua sugestão, a sua crítica, enfim, a sua contribuição para que a gente possa fazer o melhor trabalho para o nosso estado. Então, desde já agradeço pela oportunidade e já aguardo a próxima. Muito obrigado. Teremos sim. Obrigado, Caroline Marques, direto da Jovem Pan News Manaus. Obrigada, Jackson. Sempre uma honra estar aqui participando, debatendo, conhecendo mais também um pouco sobre os assuntos que são sempre muito importantes aqui para a nossa Amazônia. Obrigado, cientista político Ney Fábio. Eu que agradeço, Jackson, e você que está nos assistindo, que também quiser saber algumas informações sobre como funciona a política aqui em Manaus, a nível nacional também, é só seguir @neifab.cientistapolítico. Uma honra sempre estar aqui, Jackson, sempre que precisar, eis-me aqui. Exatamente. Eu acessei lá o Ney Fábio, ele tem tanta paciência
que ele quer explicar até para os haters a situação, né? Mas tudo bem, beleza, é isso mesmo. Deputado Fausto Júnior, já encontrei o Fausto num café lá no Rio Preto também, hein? É no Rio Preto, é isso aí. Eu sou testemunha das suas andanças. E ele deu agenda aqui, não dá para acompanhar, né? Até Lábrea, vai para Lábrea também, né? Mas. Lábrea, E Pichuna. Pichuna, mas tá na rede. Manaquiri, estamos aí na Muito pista. bem, muito bem. Obrigado, Fausto. Muito obrigado a você que nos acompanha no Ponto a Ponto, onde tem assunto, tem sempre uma opinião, tem sempre um ponto. E a gente está toda sexta-feira às 20 horas, Network Group Play. E acompanhe também a gente na Jovem Pan News Manaus, 98,7 em Manaus. Tudo sobre política, tudo que acontece em Manaus, no Brasil e no mundo. A você, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência e companhia. Até a próxima.